Mas é claro que você pode perder a salvação. Hebreus 6 claramente afirma isso. Será mesmo? Será que é isso que o texto e o seu contexto realmente dizem? Ou será que isso é só um caso de que você está lendo o texto isolado do seu contexto e inserindo o seu dom axológico lá dentro? Eu sou Thiago Lima e você está no meu canal Teologiano. E hoje é dia de interpretação do texto bíblico. Dando continuidade ao vídeo publicado anteriormente, em que juntos interpretamos Hebreus capítulo 5, hoje vamos interpretar o capítulo 6 e descobrir se esse capítulo realmente dá forças àqueles que insistem em dizer que é possível perder a salvação. A Epístola aos Hebreus servia de encorajamento para aqueles judeus cristãos que, por medo da perseguição, estavam voltando ao judaísmo e às suas práticas ritualísticas. O autor de Hebreus, então, ele escreve essa carta para encorajá-los a ficarem firmes, não desistirem de Cristo, pois ele é superior em todos os aspectos possíveis e imagináveis à religião judaica. O autor, inclusive, menciona as promessas celestiais que são feitas aos cristãos que ficarem firmes. Então, qual o conteúdo dessa carta? Que Jesus é superior a todos os aspectos presentes no judaísmo. E até aqui no capítulo 6, já descobrimos que Jesus é superior aos profetas, aos anjos e até mesmo a Moisés. No capítulo 5, o autor mostra que Jesus é superior ao sumo sacerdote e, além de ser o que oferece o sacrifício ao Senhor, também se tornou o próprio sacrifício que foi oferecido a Deus. No entanto, como vimos no vídeo anterior, os hebreus não entendiam, ou pelo menos fingiam ou se recusavam a entender que Jesus Cristo era o sumo sacerdote e o sacrifício eterno, o Deus encarnado, aquele que se oferece como o próprio sacrifício perfeito a fim de expiar o pecado do homem. Hoje a igreja está do mesmo modo. As pessoas ainda não entendem a doutrina da salvação e tentam colocar rituais como sendo necessários para serem salvos. Seja esse ritual o batismo, as obras, a religiosidade ou qualquer outra coisa. Tudo hoje é colocado como uma condição para ser salvo hoje. Quando, na verdade, a única forma de ser salvo, conforme o próprio autor de Hebreus menciona, ensina, do começo ao fim da sua carta, é através da fé em Jesus Cristo e o seu sacrifício expiatório, nada mais. Assim, nós chegamos em Hebreus capítulo 6, em que o autor inicia convidando aquela igreja a avançarem para a maturidade. Um convite para que eles cresçam, a fim de que possam avançar finalmente para um estudo mais sólido, um estudo para adultos, propriamente dito. Gente, são quase 30 anos e esse povo ainda estava confuso nas coisas básicas sobre o cristianismo, principalmente o que pertencia à salvação. Como eles entenderiam perda de salvação se eles nem sequer entenderam a salvação propriamente dita? Ou seja, só até o verso 3 já poderíamos afirmar que Hebreus 6 não vai tratar sobre uma possível perda de salvação, mas somente sobre a salvação propriamente dita. E esse é o início de Hebreus 6. Mas antes de nós lermos o trecho mais complicado, lá dos versos 4 a 6, eu queria propor para você ler o contexto imediato, a fim de fortalecer a tese de que Hebreus 6 não trata da perda de salvação. O autor inicia o verso 9 dizendo o seguinte: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Quem são esses vós outros? Simples, alguém diferente dos que ele mencionou nos versos anteriores. Ou seja, segundo os versos 10 em diante, nós vemos que esses vós outros são os crentes fiéis, que têm como incentivo ficarem firmes e trabalharem com empenho, pois Deus não irá se esquecer da obra deles, oferecendo as promessas celestiais a esse grupo de crentes. Isto é, quanto a vocês, fiéis, que estão voltando para o judaísmo, lembre-se das promessas que permeiam a salvação em Cristo, que elas são muito superiores, mesmo que tenhamos falado dessa maneira. E aí eu te pergunto, que maneira? Aí sim nós podemos voltar nos versos 4 a 6 para descobrir quais foram os contrastes feitos pelo autor. Mas vamos ser lógico aqui. Se nos versos 9 em diante ele está falando de crentes, qual seria o contraste? Descrentes! E isso faz total sentido quando lemos a carta como um todo, principalmente os capítulos 3 e 4, em que o autor fala sobre os perigos da incredulidade, que seria a apostasia, o abandono da fé. Então, nos versos 4 a 6, nós temos o desenvolvimento detalhado do resultado da incredulidade, que inicia com uma frase negativa. É impossível, pois. A conjunção pois conecta o que foi dito nos versos 1 a 3 com os que vão ser ditos no 4 a 6. E essa conjunção dá a ideia do que virá a seguir é uma conclusão.
Seria um porquê, visto que, um então. Veja como fica o grupo todo aqui. Por que vocês são crianças? Já que vocês são crianças preguiçosas, que não se empenham em entender as coisas básicas e elementares da doutrina de Cristo, vamos seguir em frente com alimento sólido, com assuntos de adultos, porque é impossível. Tananã. O que é impossível? Vamos ver. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignominia. Nós precisamos ter em mente uma única pergunta aqui. Qual é a maior admoestação do autor de Hebreus? Perseverança? Sim. Mas qual é a única forma de perseverar, segundo o autor de Hebreus? Somente pela fé. Assim sendo, de novo, esses versos 4 a 6 não tratam sobre os destinatários dessa carta, que eram crentes, prestes a abandonar a fé, mas aos que são incrédulos e que já tinham abandonado a fé. Isso é interessante, pois ao lermos os versos também temos a impressão de que o autor afirma que eles eram, na verdade, cristãos, o que não é verdade. Mas a frase é impossível, nos versos 4 e 6, separam as quase perfeitas descrições de um crente verdadeiro, se é que você me entende. Aqueles que foram iluminados, aqueles que perseveraram, que provaram o dom celestial, aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo, aqueles que provaram a boa palavra de Deus, aqueles que provaram os poderes do mundo vindouro, aqueles que caíram. De acordo com as 5 primeiras características, as primeiras 5 condições, poderíamos dizer que o autor está tratando realmente de um crente verdadeiro. Pois como chamamos alguém que é iluminado, que prova do dom celestial, que se tornou participante do Espírito Santo, que provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro? Nós chamamos de cristão, nós chamamos de crente verdadeiro. Mas então ele acrescenta essa nova condição, e caiu. Quem é o que cai nesse verso? O mesmo que foi iluminado, o mesmo que provou do dom celestial, realmente, o mesmo que experimentou o Espírito Santo, a boa palavra de Deus, o mundo vindouro, mas ele é um apóstata. Cair aqui significa apostatar, abandonar a fé. Ou seja, temos o relato de um possível crente que abandonou a fé. Não temos o relato de um possível crente que cometeu pecado tal ao ponto de não mais ser possível restaurá-lo com Deus. Isso é importante. Portanto, vale ressaltar que o autor fala sobre apostatar e não sobre cair em pecado aqui. Judas apostatou de Jesus e nunca mais retornou a ele. Pedro caiu em pecado, mas logo que viu Jesus ressurreto, retornou a ele. Apostasia e desvio são coisas diferentes aqui. Em Hebreus 6, o autor está se referindo à apostasia, ou seja, alguém que depois de ter experimentado tudo sobre o evangelho, deliberadamente, por vontade própria, abandona a fé. Essa pessoa volta para o seu ponto anterior. E esse era o caso de alguns dos hebreus aqui dessa carta. Eles experimentaram, vivenciaram, sentiram o evangelho, mas decidiram voltar atrás, decidiram abandonar a fé cristã e voltar ao judaísmo. Nesse caso, eles eram crentes ou pareciam ser crentes? Nitidamente pareciam ser crentes, mas não eram. O que o autor está dizendo, então, aqui, é que depois que essa pessoa experimentou tudo isso, a iluminação, a boa palavra pregada, o Espírito Santo, as promessas. Depois dessa pessoa ter tido uma experiência tão incrível, ainda assim decidiu abandonar a fé, decidiu voltar para a situação anterior. Portanto, nesse caso, é impossível restaurá-la para arrependimento. De novo! Como assim de novo? O que isso significa? Primeiro, a gente precisa entender o que é ser trazido ao arrependimento, que é reconhecer a natureza caída do homem e a necessidade de um Salvador, que ao ser crucificado no lugar do homem, expiaria o pecado do que crê de uma vez por todas. O apóstata aqui nos versos 4 a 6, ele entendeu isso. Chegou até o ponto de experimentar parte disso, mas no fundo, ele não creu de verdade. Logo, ele por vontade própria decidiu não crer em Cristo. No caso dos hebreus, eles voltaram ao judaísmo e às suas práticas ritualísticas. Abandonar a fé em Cristo é deliberadamente rejeitar o seu sacrifício expiatório. Portanto, é impossível trazer essa pessoa de volta, não porque o sacrifício de Cristo não seja suficiente para trazê-la de volta, mas porque essa pessoa já decidiu não crer em Cristo.
Apostasia é realmente algo muito pesado aqui, porque aquele que abandona a fé, ele está declarando que Jesus deve ser eliminado. Essas pessoas que estão apostatando, eles estão voltando à seita judaica que queriam que Jesus fosse eliminado dessa terra. Eles estavam voltando para a seita judaica que levantaram Jesus Cristo numa cruz para morrer como um criminoso. Então, o apóstata é aquele que havia experimentado o do Evangelho de Cristo, mas que decide não segui-lo, voltando ao ponto anterior. E, novamente, metaforicamente, crucificando Jesus. O apóstata de Hebreus 6 trata Jesus com escárnio. Ele rejeita deliberadamente a salvação oferecida pelo Messias. Portanto, podemos concluir que essa pessoa nunca foi salva de verdade. Essa pessoa nunca creu no Evangelho de verdade. Essa pessoa nunca quis um relacionamento com Cristo de verdade. Talvez ela queria os benefícios que Jesus oferecia, mas ela nunca quis o relacionamento verdadeiro de Jesus Cristo. Uma pessoa que entende o Evangelho de verdade, entende que o relacionamento que Jesus oferece é tão perfeito que não há nada nesse mundo que possa separar o homem do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Essa pessoa fica firme. Nosso Senhor se sacrificou uma vez por todas, e esse sacrifício é perfeito e eterno. Logo, quando eu entendi o Evangelho, eu fui colocado diante de uma escolha, no qual só há duas únicas opções: crer ou não crer. E eu sou impelido pela fé em crer, aceitando o sacrifício substitutivo de Cristo como suficiente para me salvar eternamente. Veja o que o autor escreve no capítulo 10. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo sido oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Sabe o que é melhor desse trecho? É que ele não para por aqui. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Jesus se oferece como sacrifício perfeito. Envia o seu Espírito Santo para habitar nos cristãos que creu na morte substitutiva. Coloca suas leis no coração e na mente do crente, perdoa os seus pecados, e você acha que essa pessoa terá a capacidade de apostatar? Não! Pois quem fez a obra foi Cristo e não eu. Quem consegue apostatar não é o crente verdadeiro, mas aquele que parece ser um crente, mas nunca se converteu de verdade. Se fosse possível eu crer verdadeiramente e depois deixar de crer, logo esse crer não foi verdadeiro. Isso fica claro na parábola do semeador, contada pelo próprio Cristo. Muitos pareciam ter crido, mas devido às circunstâncias, somente a semente que caiu em solo fértil é que deu frutos. Ou seja, nem todos irão crer verdadeiramente. Muitos vão parecer crentes, no entanto. Judas, como eu disse agora há pouco, ele foi iluminado. Ele experimentou o Espírito Santo, da boa palavra de Deus, das promessas, mas ele só havia sido convencido, nunca convertido. Qual foi seu fim? Apostatar da fé. Ele abandonou Cristo. Ele voltou para o seu estágio anterior, rejeitando a obra do Senhor. Para ele, seria possível restaurá-lo de novo, porque ele deliberadamente, por vontade própria, decidiu não crer e odiar a Jesus Cristo e seu Evangelho. O Evangelho é segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Ao assistir até aqui, você está sendo iluminado pelo Evangelho. Ao assistir até aqui, você está provando do dom celestial. Ao assistir até aqui, você está se tornando participante do Espírito Santo. Ao assistir até aqui, você está provando da boa palavra de Deus. Ao assistir até aqui, você está provando as promessas vindouras. Você deve então decidir seguir a Cristo e o seu Evangelho ou rejeitar a Cristo e o seu Evangelho. A sua decisão vai apontar para o seu destino eterno. Se você, por medo, decidir seguir a Jesus Cristo e lá na frente ver que não era bem isso que você estava pensando, sua decisão hoje teria sido feita em vão. Será apenas uma mentira. E para você será impossível ter a oportunidade de decidir de novo, porque você já escolheu o caminho que vai seguir. Você consegue entender? Ou você será convencido por mim, ou convertido pelo Espírito Santo.
E aqui é uma grande diferença, uma diferença eterna. Na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, é possível ver que a semente que caiu em um solo bom resultou no fato de que os que ouviram de bom e reto coração, retendo a palavra. E reter ali naquele texto significa realmente manter firme, agarrar-se, não deixar ir. Ou seja, os que ouviram o evangelho de bom e reto coração reteram a palavra, agarraram-se à palavra, não deixaram ir embora a palavra de Deus. Paulo disse algo semelhante também em 1 Coríntios 15. Ele disse que o evangelho só é o evangelho se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Ah, Tiago, mas os versos 7 e 8 falam sobre rejeição e sobre condenação com fogo. Verdade. O autor está usando uma metáfora para explicar algo. Leia comigo. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre a terra, e produz erva útil para aqueles, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Ou seja, a chuva cai sobre a terra. E essa chuva produz erva útil para quem cultiva a terra. E para quem não cultiva a terra, irá nascer mato. Eu vou explicar de uma forma bem prática. Minha garagem aqui é descoberta, né? Eu tenho umas pedrinhas brancas lá no chão, chão batido, né? E quando eu cuido do solo, quando eu passo veneno e tal, fica lindinho, muito bem organizado. Só que nessa época de chuva e sol, o que acontece quando eu não cuido? Muito mato cresce ali. Então é bem simples o que acontece com a chuva. Quando eu cuido, há um terreno bonito, lindinho, maravilhoso. Quando eu não cuido, tem que ir lá carpir no meio das pedras, arrancando o mato e jogando esse mato fora. Quem ouve a mensagem do Evangelho tem uma semente lançada no solo do seu coração. Se esse solo for fértil, irá produzir erva útil. Mas se for um solo não fértil, espinhos e abrolhos. Hebreus 6 não trata sobre perda de salvação, mas sim trata sobre a salvação oferecida em Jesus Cristo somente e as promessas eternas feitas àqueles que decidirem experimentar tal presente divino. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. E você verá que Jesus não é como aquelas crianças preguiçosas que o autor de Hebreus menciona ali. Muito pelo contrário. É aquele que diz, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. De fato, a verdade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Mas sempre haverá aqueles que irão duvidar dessas promessas de Jesus Cristo. Muitos vão querer colocar coisas à frente, né? Eu preciso ajudar Jesus Cristo a me salvar. Sempre tem os que pensam dessa forma. Jesus disse, contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair.